vamos iniciar esta sessão de apresentação do livro Referencial de Ensino do Português, Língua Estrangeira na China, que é uma obra conjunta entre a Universidade de Macau e o Centro Científico e Cultural de Macau, e é com muito prazer que nós damos as boas-vindas ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, professor Manuel Leitor, e também ao reitor da Universidade de Macau, o professor Yonghua Song, para além de todos os outros convidados. Sem perder mais tempo, eu pediria então ao Sr. Ministro para fazer a sua breve apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos e boa noite para aqueles em Macau. Good evening to all of you in Macau and in China. It is always a pleasure being able to speak with you. For a few years that I don't visit Macau, but I'm sure that through these digital technologies we can keep and strengthen our relations. We see the relations between Portugal and China, and in specifically between Portugal and Macau, a long-standing relation, and certainly a book is always a best or the best way to promote relationships, because it codifies our knowledge. But a book about Portuguese language and a book about Portuguese language learning and teaching in China is certainly a special book. So I would like to acknowledge first and foremost the authors of this work, particularly Maria José Grosso, Catarina Gaspar, Jing Sang, Madalena Teixeira, for putting together such an important reference work for learning and teaching Portuguese language throughout China and throughout Asia. Certainly, the meeting today will allow discussing some technical issues, but I would like very much to again acknowledge all the work which has been done over the years to make possible the publication of this book. A special word, as always, to the role of Vice Rector Rui Martins, which has been for many years, many years, a critical person in establishing the Portuguese-China, Chinese-Portuguese relationships in many areas, from advanced electronics, and he is a world expert on advanced electronics, but also in the promotion of Chinese culture in Portugal and Portuguese culture in China, and a continuous dialogue between Portugal and China through Macau. And essentially, our role as academics, as policymakers, can only rely on a constructive dialogue. So I would like very much to acknowledge the positioning of the University of Macau, Vice Rector Rui Martins, and the current rector, and acknowledge your positioning for strengthening, enlarging, and deepening every day the dialogue between the Portuguese communities and China and Chinese people, certainly through this dialogue. My last reference, last but not least, is about this collaboration between the Scientific Cultural Center of Macau, with headquarters in Lisbon, and the University of Macau. As you know, this center has been created about 23 years ago, and it has been evolving over time, now under the new leadership of Carmen Mendes, and certainly the Portuguese government has decided in 2018, when we signed an agreement between the Portuguese and Chinese governments during the visit of the Chinese president to Portugal. We have signed an agreement, Portugal-China 2030, with a great emphasis on the role of scientific and cultural exchanges through the Scientific Cultural Center of Macau. And it has been always a key issue in this center, the collaboration
with Chinese institutions and institutions in Macau. So I should acknowledge that the deepening the collaboration and the institutional partnership between the Cultural Center of Macau and the University of Macau is certainly a must, which we should every day deepen, enlarge, and strengthen. So we have a book. We have a book about learning and teaching Portuguese language in China to be read by Chinese people, but we have also an institutional joint venture between the University of Macau and the Scientific and Cultural Center of Macau, with headquarters in Lisbon, which we believe should be a stepstone, a very important stepstone in the years to come to strengthen a constructive dialogue between China and Europe, between Portugal and Macau, between Macau and Portugal, but always looking at a world which is increasing its complexity, but we need more and more scientific and cultural diplomacy based on strong scientific principles. And that has been the founding principles of the Scientific and Cultural Center of Macau, which certainly will gain and will strengthen always the positioning of the University of Macau in China and in the world. So I thank you very much. I thank you in particular Rui Martins and Carmen Mendes for organizing this event. I thank you, Director of the University of Macau, and certainly I thank you, the authors of the book, which is certainly a very important step in this process. Thank you very much to all of you. Thank you very much, Professor Manuel Heitor. I will pass the floor now to our rector, Professor Yonghua Song, and after the rector's intervention, we will take a picture and conclude this initial part with your presence and the rector's presence, and we'll continue afterwards with the book presentation. And then, Rector Song, please. Ladies and gentlemen, good morning and good evening. I would like to first salute at those moments, in particular, the Minister of Science, Technology, and Higher Education of Portugal, Professor Manuel Heitor, who I met in Lisbon back in 2019, at a wonderful time there, and also the president of the Scientific Culture Center of Macau, Prof. Carmen Mendes, both in Lisbon, as well as other colleagues in Portugal, Macau, and mainland China, gathered at this ceremony. The University of Macau, in the context of the celebration of our 40th anniversary, and the Scientific and Cultural Center of Macau in Lisbon, Portugal, collaborated in this edition and publication of a book under the title Reference for Teaching of Portuguese as a Foreign Language in China, authored by Professors Grasso, University of Macau, University of Lisbon, Professor Zhang, University of Macau, Professor Gaspar, University of Lisbon, and Professor Teixeira, University of Aveiro. This reference aims to contribute a better understanding of the adult audience who speaks Chinese as its mother tongue, learning of Portuguese as a foreign language, inserted in Portuguese language courses, university, institute, and bachelor's, master's, or free courses in Portuguese. The intention is to provide users of this document with as much information as possible, not only those found in the data, but also those resulting from the research work. This benchmark intended to be a product in constant construction, subject to updates, since it's alive and dynamic. Likewise, with this scope of our 40th anniversary, the University of Macau also constitute an academic neighbor alliance with 40 universities, 20 from Portuguese-speaking countries and 20 from China. The latter have the particular they have programs offering in teaching of Portuguese as a foreign language. This neighbor alliance will make
available on online platform located at the University of Macau. There are materials for teaching Chinese and Portuguese, and those references will be one of those materials that will be accessible and will allow, in particular, the 20 Chinese universities consult very important information and unique in the world for teaching Portuguese as a foreign language. And I fully agree with what the minister just said, the importance of the cooperations between Europe and China and Portuguese and China, and in particular, Macau there are. I thank you for your support to those corporations, particularly in higher education institutions. The University of Macau, under our 5-year plan, we have a strategy for further strengthening the cooperations between University of Macau and universities in Portuguese-speaking countries. I hope with launch of those books will further adding values to those corporations. And finally, I would like to wish you all a happy New Year. Just we're coming for the Chinese New Year in a couple of weeks, and wish you a good success and stay healthy. And thank you very much. Thank you, Rector, for your words, and probably we can now take a picture together, so we can allow the screens. The colleagues on the side can come, more together to take the picture. Yeah. Não, pode ficar, mas o Saldanha talvez pode marcar. Eu fico. Eu estou. Tá, não tá? Eu estou a olhar para este lado. Podem vir mais para o meio. Podem vir mais para o meio. Okay. Yeah. In the middle. Yeah, like this. Okay. Yeah. Okay. Okay. 1, 2. It's okay. They have taken quite a lot. One more here. photo. Okay. Yeah, the minister is doing himself. Okay. Very good. Thank you very much. Thank you, the minister. Minister and our rector. Thank you very much. Okay. And we will continue the Yeah, you section. continue with your session. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you, professor. Okay. Então, podemos continuar agora, e eu pedia, neste caso, à professora Carmen Mendes, presidente do Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, para fazer a sua apresentação. Carmen, por favor. Então, eu gostaria de começar por agradecer as intervenções iniciais feitas pelo nosso Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior aqui em Portugal, o professor Manuel Heitor, e pelo reitor da Universidade de Macau, o professor Song Yonghua. Gostaria também de cumprimentar o professor Rui Martins, vice-reitor da Universidade de Macau, que tornou este projeto possível, a professora Ana Paula Cleto, que irá fazer a apresentação do livro, e naturalmente gostaria de felicitar as autoras, a Maria José Grosso e a Jing Zhang, que estão em Macau, e a Catarina Gaspar e a Madalena Teixeira, que estão aqui ao meu lado, pelo mérito e pertinência da obra que agora editamos. O Centro Científico e Cultural de Macau, aqui em Lisboa, tem por missão promover o conhecimento e a divulgação do conhecimento entre a Europa e a Ásia, nomeadamente entre Portugal e a China, incluindo através de Macau. Nós fazemos isso, esta missão é concretizada através de várias dimensões. Temos um museu muito rico, que vos convido desde já a visitar, uma biblioteca e arquivo centrada nesta temática, um centro de investigação e também sobre esta área das relações Europa-Ásia, e também uma casa editorial.
Neste âmbito da nova política editorial que definimos aqui para o centro, criámos várias coleções, algumas na área da história, outras em estudos contemporâneos, e este livro é o primeiro livro editado pela coleção de Língua e Cultura. E parece-me de grande simbolismo que seja feito em conjunto com a Universidade de Macau, e isto revela, no fundo, ou reflete a importância que damos à cooperação com as instituições de Macau para concretizar a estratégia definida aqui para o centro, e parece-nos que é um caminho que devemos continuar a seguir no futuro, pelo que agradeço mais uma vez o empenho e colaboração da Universidade de Macau em todo este processo e espero continuarmos a colaborar no futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Carmen Mendes. Eu passava então agora a palavra à professora Ana Paula Cleto, diretora da Fundação Oriente em Macau, que irá fazer uma introdução ao conteúdo do livro. Paula, faz favor. Boa tarde. Boa noite, bom dia, conforme o lugar onde estão. Quero cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor Manuel Leitor, o excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Macau, professor Yonghua Song, a excelentíssima Sra. Presidente do Centro Científico e Cultural de Macau, professora Carmen Amado Mendes, o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Macau, professor Rui Martins, e naturalmente as autoras, os colegas e todos os participantes ouvintes desta sessão. Cabe-me hoje apresentar o recém-publicado referencial Ensino do Português de Língua Estrangeira na China, da autoria das professoras Maria José Grosso, Jing Zhang, Catarina Gaspar e Madalena Teixeira, publicado pelo Centro Científico e Cultural de Macau e pela Universidade de Macau. Quero agradecer em primeiro lugar à Universidade de Macau e em particular ao professor Rui Martins e às autoras o amável convite que me foi dirigido para apresentar este referencial. Faço uma pequena apresentação das autoras. A professora Maria José Grosso é doutorada em Linguística Aplicada pela Universidade de Lisboa e professora associada da mesma universidade. No presente momento é professora na Universidade de Macau e tem desenvolvido vários projetos de investigação sobre português, língua estrangeira. As suas áreas de estudo e de lecionação centram-se na linguística aplicada ao ensino do português de língua estrangeira e é autora do quadro de referência para o ensino do português no estrangeiro aplicado em vários países da Europa e noutros continentes. A Jing Zhang é doutorada em Linguística pela Universidade de Macau e investigadora na área da aquisição da morfossintase do português por parte de aprendentes de língua materna chinesa. É professora auxiliar da Universidade de Macau. A professora Catarina Gaspar é doutorada em Linguística Latina pela Universidade de Lisboa, é professora auxiliar da área de Literaturas, Artes e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Desenvolve investigação em multilinguismo, português, língua estrangeira e avaliação. E finalmente a professora Madalena Teixeira é doutorada em Linguística Aplicada e é professora auxiliar com agregação da Universidade de Aveiro. É membro do grupo de investigação Linguística, Linguagem, Cultura e Sociedade. As suas principais áreas de investigação são linguística, gramática, escrita, ensino da língua e ensino de professores. Passo a apresentar sucintamente este referencial. A língua portuguesa nos últimos 20 anos tem sido alvo de maior atenção por parte da comunidade chinesa em Macau e no interior da China, como consequência do investimento da China no mundo lusófono. Na sequência deste interesse, aumentaram substancialmente os cursos em língua portuguesa, bem como o número de alunos e docentes de português. E é precisamente no seguimento da procura do ensino-aprendizagem do português em Macau e no interior da China que este documento surge e se reveste de grande importância. A título de curiosidade, referimos que o português é ensinado em 6 estabelecimentos de ensino superior em Macau e em mais de meia centena na China interior. O referencial que aqui se apresenta teve como objetivo principal traçar o perfil do público adulto chinês de Macau e da China interior, aprendente de português língua estrangeira nas universidades e institutos ao nível da licenciatura, do mestrado ou de cursos livres de português como os do Instituto Português do Oriente em Macau. A sua finalidade é proporcionar aos intervenientes no ensino e aprendizagem do português como língua estrangeira um documento de referência sobre os conteúdos relevantes
para o desenvolvimento das suas competências comunicativas com diferentes utilidades para o processo de ensino. É um referencial dinâmico, no sentido em que é passível de atualização. O documento é composto por um conjunto de variáveis que permitem ter um conhecimento dos diferentes contextos nos quais se processa o ensino e a aprendizagem do português, assim como a identificação e caracterização do público aprendente. O referencial segue uma metodologia de tipo quantitativo que se cruza com uma análise qualitativa. Os dados foram obtidos pela aplicação do inquérito por questionário e foram operacionalizados através da ferramenta estatística SPSS. Os seus objetivos gerais pretendem contribuir para a reflexão sobre uma prática pedagógica renovada, construir um documento orientador para a elaboração de materiais didáticos para falantes de língua materna chinesa, contribuir para uma avaliação mais adequada do referido público, contribuir para a formação de professores e para uma prática pedagógica adequada ao público aprendente. O documento analisa as necessidades gerais dos alunos falantes de chinês, descreve as situações de uso comunicativo do português no ensino superior e procura promover o desenvolvimento de competências e de saberes que permitam uma formação adequada, capaz de construir respostas às especificidades dos contextos, às características e motivações do público aprendente. É por isso uma ferramenta de apoio ao ensino, à elaboração de gramáticas comunicativas, manuais e é ainda útil nas áreas da tradução e da política linguística. Por isso, este referencial será de grande importância para os profissionais de ensino e aprendizagem de português língua estrangeira, que podem fazer uso do referencial para levar os aprendentes a identificar os processos e os recursos envolvidos na realização das atividades linguísticas e, desta forma, promover o desenvolvimento da sua competência comunicativa. É, por isso, importante para autores de instrumentos de avaliação, autores e avaliadores de materiais pedagógicos, autores de currículos e de programas de português língua estrangeira, organizadores e coordenadores de programas de cursos, professores de português como língua estrangeira, estudantes da licenciatura e da pós-graduação ligados ao ensino e à aprendizagem do português em Macau e na China interior e ainda investigadores. O texto é assim um documento suporte que auxilia o seu utilizador a adequar conteúdos, métodos e estratégias à sua prática pedagógica. Este referencial tem como base teórica alguns dos documentos suporte mais importantes na área do ensino das línguas estrangeiras produzidos pelo Conselho da Europa, como, por exemplo, o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, o Portfólio Europeu de Línguas e o Quadro de Referência para o Ensino de Português no Estrangeiro. Ainda outros documentos chineses produzidos para a educação. A recolha de dados foi realizada através de inquérito por questionário e, em relação à caracterização dos informantes, resumidamente, as autoras concluíram que são, na sua maioria, estudantes universitários, falantes de chinês, adultos, entre os 17 e os 25 anos, e do sexo feminino. O seu conhecimento português é, em geral, do nível A1, isto é, elementar. Têm conhecimentos de inglês como segunda língua e usam o português principalmente no domínio académico e profissional. Em Macau, por exemplo, destaca-se o grupo dos funcionários públicos e dos advogados, pois o conhecimento do português ainda é um requisito para alguns dos cargos da administração pública e é também uma língua importante na área do direito. Decorrente do que foi dito, este referencial reveste de um enorme interesse para o público em causa, tanto na sua aplicação na construção de materiais didáticos para os falantes de língua materna chinesa, como na formação de professores e, acima de tudo, na mudança de paradigma de uma prática pedagógica adequada ao público aprendente. Espera-se que seja um ponto de viragem nas descrições sobre o processo de ensino, aprendizagem e avaliação do português de língua estrangeira nesta região. Termino felicitando as autoras pelo excelente trabalho que desenvolveram e faço votos para que este muitíssimo esperado documento
no qual tive o privilégio de participar inicialmente, cumpra a sua função. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Ana Paula Colete. Eu passaria agora a palavra à professora Maria José Grosso, uma das autoras, para continuar a apresentação do livro. Ora, bom dia e boa noite a todos os que estão nesta parte do mundo ou se encontrarem, portanto, à hora que for. Eu começo por agradecer, de facto, não só à Universidade de Macau, na pessoa do professor Rui Martins, mas também agradeço muito a presença que tivemos aqui do Sr. Ministro, o professor Manuel Leitor, agradeço o Sr. Reitor da Universidade de Macau, o Eng Ah Song, e os meus colegas, o professor Yao Chi-Ming, que se encontra aqui à minha esquerda, a professora Paula Cleto, que prontamente aceitou apresentar este livro, ao professor António de Saldanha, que aqui está, à professora Ana Nunes, de facto à minha colega, queridíssima amiga Jean, mas principalmente queria também, e nesta fase, agradecer a todos os colegas e amigos que de facto assistem online e que infelizmente não podemos ter aqui conosco. Só uma palavra muito especial, porque vou falar do referencial. Queria também não esquecer duas pessoas muito importantes, que é a professora, portanto, Carmen Amado Mendes, que de facto, neste caso, desde o início, apoiou a nossa publicação, foi de facto até uma inspiração, digamos assim, para que o processo continuasse, e também, last but not least, o Dr. Rui Dantas, que esteve sempre, de facto, a nos ajudar, a nos apoiar. Dentro desta perspectiva, também duas pessoas muito especiais e que eu queria agradecer e ao mesmo tempo explicar, que é a Sofia Gaião e a Kelly Lai, que por um lado, a primeira concebeu uma flor, que é uma flor naif, muito simples, que poderia ser feito, digamos, por qualquer um, mas que tem esse significado. O referencial é um referencial em construção. É simples, mas pode continuar. É uma flor, ainda no seu embrião, mas que pode dar frutos. É primavera, mas pode chegar ao verão. Muito obrigada e também, obviamente, a todas as outras pessoas que estiveram neste processo, a Sara Gaião e muitos outros. Ora, neste caso, a primeira questão que queria vos dizer, visto que já foi na sua maioria e globalmente apresentado pela colega Paula Cleto, uma questão que surgiu é: por que é que chamamos referencial? Será que isto significa que é uma referência? Enfim, podem dar a interpretação que quiserem, mas não foi isso que esteve na nossa ideia. O referencial, de facto, é formado por um conjunto de observações da realidade que, depois de muita deliberação, de discussão, pode permitir diversas direções. Isto é o que está, de facto, na base do pensamento das autoras. Portanto, não é nada que seja muito taxativo, que impõe, mas, pelo contrário, é aquilo que nós pensamos que deve ser conhecido, aquilo que nós achamos que, de facto, queremos para os nossos alunos, sejam eles quem forem, e queremos também para os investigadores, os professores e outras pessoas que forem trabalhar nesta parte do mundo ou onde quer que estejam,
com pessoas de língua materna que não têm, de facto, um tipo de alfabeto, portanto, que têm uma língua diferente, como é o caso do chinês. Claro que a nossa pesquisa é essencialmente uma pesquisa-ação, uma pesquisa de autorreflexão coletiva, em que nos perguntamos muitas vezes, ou pusemos várias questões, que tipo de cultura queremos para estes nossos alunos e para nós próprios? Que tipo de ser humano nós queremos no futuro? Ora, como professoras e como educadoras e como, inclusive, mães, digamos assim, uma das coisas que nós queremos é que, de facto, haja um ser humano que seja um ser humano completo, em que estejamos sempre a aprender, em que este estudo seja constantemente uma construção, em que possamos aprender em conjunto, em que se construa alguma coisa e que não fique, mais uma vez, no estático, no esquecido. E outro aspecto importante que eu acho que o referencial nos faz pensar, tal como nós, as quatro, que somos muito diferentes, que temos uma grande diversidade, achamos que, de facto, esse mundo também deve ser diverso, deve ser diferente. Mas lá pelo facto de ser diferente, isto não significa que os nossos alunos que têm a língua materna como o chinês, portanto a língua materna o chinês, que sejam diferentes dos outros. Não são, nós somos, eu costumo dizer sempre isto como o anúncio da Benetton, todos diferentes, todos iguais. Isto é, portanto, são diferentes nas suas especificidades, mas não são diferentes a ponto de terem um ensino muito especial. Não existe um ensino muito especial para nós, pelo menos para mim. Existe um ensino para um ser humano melhor, um ser humano diferente, que tem cuidados com o ambiente, que tem cuidados com o outro, que é de facto que tem um saber que é um saber que deve ter, na nossa perspectiva, um objetivo prático. Pensamos que o saber que antigamente estava guardado na gaveta já ultrapassou essa época. Aqui, esta parte do mundo, eu aprendi, depois destes quase 30 anos de estar ligada à China, que o saber tem de ser pragmático. Temos de fazer alguma coisa com o saber, temos que pô-lo ao serviço da comunidade, ao serviço dos outros, porque se não for isso, então, para que é que o saber serve? Então, nesta perspectiva desta grande diversidade e deste saber que tem um objetivo prático, eu espero que esta simples flor naif e de facto muito singela possa dar os seus frutos, nem que seja numa crítica cerrada ou nem que seja, portanto, a sua aceitação, mas que seja qualquer coisa, que não fique, de facto, mais um trabalho que é esquecido, em que se estuda o contexto da China, o contexto de Macau. Os alunos são iguais, são diferentes. Não há um perfil, há muitos perfis. Agora, como é natural, todos nós temos traços muito semelhantes que devem ser aproveitados para ser trabalhados e para, de facto, sabermos mais uns dos outros, comunicarmos mais e construir alguma coisa de bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Maria José Grosso. Eu passava a palavra agora à professora Jing Zhang, da Universidade de Macau. Sim, faz favor. Boa tarde e bom dia a todos. Foi uma grande honra ter trabalhado com as três autoras, também amigas portuguesas. Por isso, começo por lhes dedicar
o meu especial agradecimento pelo apoio e incentivo incondicional, pela partilha do seu conhecimento e bons momentos que passamos no Zoom. Acho que a publicação do referencial foi o resultado de um trabalho cooperativo muito agradável. Também foi uma experiência marcada na minha carreira acadêmica, como docente e investigadora da área de português como língua estrangeira. Quanto ao referencial, eu gostaria de destacar 2 pontos aqui. Primeiro, o nosso trabalho foi realizado não apenas nos estados do projeto que tinha como informantes aprendentes chineses, mas também numa quantidade grande de estudos científicos recentes, com foco em português como língua estrangeira, especialmente relacionados com aprendentes chineses. Além disso, também se pode encontrar ao longo do referencial muitas reflexões baseadas na nossa experiência e investigação. É por esta razão que acreditamos as informações facultadas pelo referencial revelam de uma forma objetiva e autêntica o perfil atual dos aprendentes chineses de português como língua estrangeira. E, ao mesmo tempo, não posso deixar de compartilhar uma alegria convosco aqui, porque no processo da procura por materiais de referência para este livro, detetei um fenômeno muito animador. Isto é, hoje em dia encontram-se muito mais publicações ou estudos científicos sobre o português como língua estrangeira, realizados por investigadores chineses. E todos sabemos que hoje em dia na China interior, há mais de 50 instituições de ensino superior que oferecem cursos de língua e cultura portuguesas. No entanto, o ensino de português como língua estrangeira tem sido limitado ao nível de licenciatura. Mas a realidade é que há cada vez mais jovens chineses que querem continuar o seu estudo depois de acabar a sua licenciatura. Por isso, eles optam por fazer o curso de mestrado ou o curso de doutoramento em Macau, em Portugal ou no Brasil, o que resulta no surgimento de um grupo de investigadores chineses jovens que se dedica à investigação sobre o público chinês. Neste contexto, os resultados de pesquisa deles enriqueceram o nosso referencial e, ao mesmo tempo, acho que o nosso referencial, por sua vez, também pode servir como um documento exemplar e orientador para a sua realização do trabalho científico. Acho que é tudo isso que gostaria de dizer neste momento emocionante. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sim. professora Jean. Eu agora passava a palavra então para Lisboa, para a professora Catarina Gaspar, da Universidade de Lisboa.
Muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, apresentar também os meus cumprimentos em meu nome e das minhas colegas ao Centro Científico e Cultural de Macau, portanto, e na pessoa da doutora Carmen Amado Mendes, agradecer, portanto, todo este apoio para a publicação, também à Universidade de Macau, ao Sr. Reitor e ao Sr. Vice-Reitor, professor Dr. Rui Martins, pelo apoio que nos deram nesta iniciativa. Queria também cumprimentar, portanto, todos aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, alguns em Lisboa, outros por via Zoom, e cumprimentar em particular também as minhas colegas, as outras autoras, e pegando um pouco naquilo que foram as intervenções anteriores, dizer também que foi uma honra muito grande fazer este livro com elas e as horas de trabalho em que todos aprendemos muito uns com os outros, e é sempre uma excelente oportunidade na nossa vida poder fazer um trabalho deste com colegas e amigas, portanto, em todo esse desenvolvimento de vários meses e longos meses, com uma pandemia, com um trabalho à distância. Queria só destacar um ou dois aspectos, além daquilo que as minhas colegas já disseram sobre este trabalho, é que, de facto, procuramos que ele seja um trabalho importante, aberto, mas também um instrumento útil para o futuro. Por isso tivemos a preocupação de incluir uma parte em que se fala muito, portanto, das perspectivas do ensino do português como língua estrangeira no século XXI, uma perspectiva não apenas para olhar para a situação atual, mas também pensar o que poderá ser o rumo no futuro do ensino de português de língua estrangeira, e em particular na China, pegando um pouco na intervenção da colega anterior, portanto da Jing, queria reiterar essa ideia que de facto o futuro parece ser bom e positivo, porque temos, por um lado, um conjunto grande de estudantes ou de aprendentes de português de língua estrangeira da China, que de facto aprendem na China, mas aprendem também em outras regiões do mundo. As questões da mobilidade académica, a mobilidade científica, a mobilidade profissional é muito importante no perfil destes aprendentes de português de língua estrangeira. E isso permite, de facto, dotá-los de uma característica que é ótima, que é, de facto, a sua capacidade forte de formação na área das competências de comunicação intercultural, de estabelecerem relações excelentes, portanto, e de experiência de conhecimento de outros contextos culturais, de países de língua portuguesa, mas não só. Portanto, tem esse perfil internacional que eu acho que é muito, muito importante. Também é muito importante, e gostava de salientar aqui, não ocupando muito tempo para não ultrapassarmos o tempo previsto, mas queria, portanto, dizer que este livro também é possível graças àquilo que nós aprendemos como professoras com os nossos alunos. E eu queria dedicar um agradecimento especial, não apenas aos que aqui estão presentes, mas aos muitos alunos e ex-alunos, atuais colegas que estão por via Zoom, porque de facto sem a experiência docente que nós temos de poder trabalhar, a oportunidade de poder conhecê-los, trabalhar com eles, não poderíamos escrever este livro, nem aprender, nem pensar tanto sobre as questões e, portanto, tentamos transpor essas preocupações, essa experiência, esse conhecimento que nós também conseguimos aprender da nossa prática docente para o livro, em conjugação com os dados do inquérito, mas de facto se não tivéssemos essa oportunidade de os conhecer, de trabalhar com eles, não creio que a nossa visão seria diferente em relação a estas questões e portanto só deixar aqui, não demoro muito mais, portanto esses agradecimentos e um agradecimento especial a todos os alunos e ex-alunos que hoje de facto são muitos deles professores na China interior, em Macau, em diferentes regiões do mundo, professores de português de língua estrangeira, de língua e cultura portuguesa, e que acho que nos vão garantir um futuro muito bom e positivo para o ensino da língua portuguesa. Muito obrigada a todos, não demoro mais para não ocupar mais tempo. Bom dia. Obrigado, professora Catarina Gaspar. Então eu passava agora a palavra à professora Madalena Teixeira, da Universidade de Aveiro. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, o público aqui presente, uma palavra especial de cumprimento e de agradecimento à sua professora doutora Carmen Amado Mendes, presidente do Centro Científico e Cultural de Macau,
cumprimentar também uma palavra de apreço ao Sr. Reitor e ao Sr. Vice-Reitor da Universidade de Macau, professor Dr. Rui Martins, agradecer a todos os colegas na partilha e na troca de experiências e de opiniões e sugestões que foram tendo para connosco, para que este trabalho fosse possível, e gostaria de agradecer às minhas 3 colegas, porque efetivamente hoje em dia a pandemia é má, naturalmente, mas ajudou-nos que mesmo com uma diferença horária de 7 e 8 horas, que é possível fazer um trabalho conjunto e as pessoas trabalharem, ou seja, não há como neste momento dizer eu não tenho acesso a, e quero eu que todos tenhamos acesso a este referencial. Foi um momento de enriquecimento pessoal e profissional para mim, sem dúvida alguma, conforme disse há pouco, e sem mais demora eu gostava agora de entrar e de tecer alguns comentários, 2 palavras, relativamente ao referencial. Prende-se com a importância que é dada pelos nossos informantes à memória. Nós pensamos, sobretudo em Portugal, não, decorar não é importante, não vamos decorar, vamos só compreender. Compreender, naturalmente, é importante, aliás, é a base, mas na memória também nós encontramos solução, por vezes, para algumas situações pedagógicas que parecemos que não é preciso memorizar, e que se calhar às vezes até é. Claro que não me refiro a decorar conjugações verbais por si só, porque não interessa nós decorarmos essas conjugações verbais se não as soubermos aplicar, se não as soubermos utilizar, se não soubermos utilizar o conhecimento que nós temos. Eu penso que se justificará esta importância dada à memória por uma questão cultural, e ainda há pouco Catarina referias isso, sem dúvida alguma nós não nos podemos esquecer que os falantes chineses, quando começam a aprender a escrever, eles seguem muito e Confúcio está efetivamente presente, não é? E o apelo à memória é quase inevitável. Portanto, é muito natural que na aprendizagem de outras línguas estrangeiras, neste caso o português, que o apelo à memória também seja frequente e recorrente. Então, se nós há pouco ainda falávamos em diversidade, o professor de português de alunos de língua materna chinesa deve ter em consideração que a memória também é importante para este público e deve organizar as suas aulas, planificar as suas aulas e organizar os seus materiais didáticos tendo em conta este aspecto. Um outro aspecto que eu gostaria de referir, ele subdivide-se em oralidade e o outro é a questão gramatical. Isto é, neste referente, quais foram os pontos que nós percebemos que os nossos informantes teriam maior necessidade de aprofundar os seus conhecimentos? E são precisamente a oralidade, conforme eu disse há pouco. O que também nós conseguimos perceber se pensarmos que em termos fonológicos, nós sabemos que a fonologia estuda um conjunto de sons, de combinação de sons, que é uma combinação finita em todas as línguas. E a combinação de sons do português é diferente da combinação de sons do chinês. E o ouvido não está tão educado. Então há uma necessidade de aprofundar conhecimentos nesta área. Em termos da oralidade, aspecto que nós consideramos que um trabalho com a consciência fonológica, desde cedo, desde o nível elementar, que ainda há pouco tivemos essa oportunidade de ouvir, que poderá contribuir para esse aprofundar de conhecimentos. E depois as questões gramaticais, que não ocorrem, portanto, esta necessidade de aprofundar conhecimentos em termos gramaticais não se verifica só em alunos chineses, nos alunos portugueses também. Sobretudo, destaco aqui 2 aspectos ligados à organização das frases, portanto estamos a falar da escrita,
e também da oralidade, no que diz respeito à expressão escrita e à expressão oral, mas a organização da frase e depois os tempos verbais também. Portanto, queria só destacar estes dois aspectos. Eu estou a falar e estou a sorrir porque há alunos aqui presentes na sala e estão a fazer assim com a cabeça. E é neste aspecto que realmente, tendo em conta estes dados, reformulando, o referencial pode ajudar-nos. E mais uma vez eu refiro a questão da preparação e da organização das aulas, porque a minha colega dizia há pouco que não há um perfil, há perfis. E dentro de uma sala de aula nós temos efetivamente vários perfis. E este referencial pode ajudar-nos a desenvolver uma pedagogia adequada e diferenciada, porque o aluno A pode ter mais dificuldade na oralidade e o aluno B poderá ter mais dificuldade então na organização da frase. E, portanto, parte do professor a iniciativa de fazer essa adaptação, tendo em conta as diferentes variáveis. Claro que isto depois já nos remete para um outro campo, não é? Será o seguimento deste referencial, mas sobre o qual eu agora também não me vou alongar. Mas queria agradecer mais uma vez a presença de todos e muito obrigada. Muito obrigado, professora Madalena Teixeira, pelas suas palavras. E eu passava agora a palavra para Xangai, para a professora Catarina Xu Yixing, professora catedrática e diretora do Departamento de Português da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai e também membro correspondente estrangeiro da Academia das Ciências de Lisboa. Professora Catarina Xu, faz favor. Obrigada, professor. Excelentíssima senhora Presidente do Centro Científico Cultural de Macau, professora Carmen Amado Mendes, excelentíssimo senhor Vice-Reitor da Universidade de Macau, professora Rui Martins, caras e caros professores, caras e caros colegas, bom dia para Lisboa e boa tarde boa noite já, para a China. Hoje tenho muito prazer de estar presente nesta cerimónia de lançamento do livro referencial Ensino de Português Língua Estrangeira na China, elaborado pelas 4 autoras, que têm trabalhado na frente do ensino de português aos estrangeiros, incluindo aprendentes chineses, cujo número está a aumentar dia a dia. Sim, digo frente, porque se considera como um combate o ensino de português como língua estrangeira. Quem ganha serão sempre os que estão muito bem preparados, muito bem orientados por especialistas, como desta vez pela professora Maria José Grosso e a sua equipe. Não é fácil ganhar, mas com os esforços prestados, pouco a pouco constrói a cidade de Roma e o eventual Império de Roma. Li extremamente emocionada a dedicatória deste livro. Um dia, professora para sempre. Uma alusão clássica do grande mestre chinês Confúcio, mas neste livro dedicada ao grande divulgador do português no mundo, professor João Malata Castor. Para quase todos os docentes de português na China, este nome representa o técnico do ensino de português língua estrangeira, com as suas aulas, palestras, artigos, publicações, organização dos livros, mas, sobretudo, com a pioneira disponibilidade pela divulgação da língua e da cultura portuguesas no mundo. Estamos todos a ver que a professora Maria José Grosso seguiu e ainda está a seguir o professor João Malata Castoleiro neste caminho. E não só ela, porque também há outros nomes, grandes nomes, que merecem os nossos aplausos e louvores. E sirvam como exemplo, como vanguarda, para todos que queiram dedicar-se a esta causa do ensino de português em língua estrangeira. Portanto, os meus parabéns à professora Maria José Grosso, à professora Jin Chan, a professora Catarina Gaspar e a professora Madalena Teixeira, que, embora de diferentes instituições, se unem por causa de um objetivo comum. Como a professora Zhang Jin referiu há pouco tempo,
Hoje já temos mais de 50 instituições chinesas que têm um curso de português como língua estrangeira. E estou certa que este referencial vai desempenhar um papel muito importante na formação dos docentes chineses de português de língua estrangeira, o que contribuirá, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento do ensino de português como língua estrangeira na China. Tudo valerá a pena. Muito obrigada e, mais uma vez, os meus parabéns. Catarina Xu. Eu passava agora a palavra ao professor Song Aoyan, que é professor associado, coordenador do curso de licenciatura da Faculdade de Estudos Internacionais da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. Professor Song, faz favor. Muito obrigado. Ora, excelentíssimo reitor, professor Song, excelentíssimo professor Rui Martins, caros professores e caros professores. Muito boa tarde. É com muito prazer que participo neste grande evento. Sou Francisco da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. Antes de mais, muitos parabéns pelo lançamento da obra referencial Ensino de Português, Língua Estrangeira na China, que é muito prática para os nossos professores de português. Com base na longa história da cultura portuguesa em Macau, as relações entre Macau e os países de língua portuguesa são relativamente estreitas, possuindo a língua e sistemas jurídicos semelhantes, sendo o único território do mundo que adota simultaneamente o chinês e o português como línguas oficiais, com ponto de ligação entre o Oriente e o Ocidente. Macau consegue estabelecer uma ligação precisa entre o interior da China, os países de língua portuguesa e a União Europeia, promovendo o comércio e o investimento bilaterais e multilaterais, proporcionando ainda uma porta de facilitação para as empresas chinesas se expandirem para o exterior, bem como fornecendo também, por seu turno, uma plataforma de confiança para os investidores internacionais que vêm à China fazer negócios. Por isso, é muito necessário formar os quadros qualificados bilíngues diversificados em chinês e português. Agora, 5 instituições de ensino superior em Macau e cerca de 40 instituições na China já abriram um curso de português, mas, de facto, em comparação com outros cursos de línguas estrangeiras, o programa de língua portuguesa está ainda na sua infância e a maioria dos professores de português na China é muito jovem. Falta de experiência de ensino e falta de materiais adequados de ensino-aprendizagem. Então, este livro resume o atual desenvolvimento do ensino da língua portuguesa na China de uma forma abrangente e dá aos jovens professores muita inspiração. Esta obra também introduz a situação do ensino da língua portuguesa na China. Mesmo que o ensino de português desenvolva muito rápido na China, enfrenta muitas dificuldades, especialmente devido à pandemia, é difícil estudarem nos países de língua portuguesa. Os alunos têm poucas oportunidades de contatar com o mundo da língua portuguesa. Macau tem relativamente mais recursos para o ensino do português. As universidades e departamentos governamentais de Macau deveriam fazer uso destes recursos para ajudar no ensino da língua portuguesa nas universidades do interior da China. Por outro lado, a sociedade necessita de mais talentos diversificados. Com o aumento do número de licenciados em língua portuguesa, já é difícil encontrar um trabalho satisfatório se tiver apenas uma habilidade para um domínio da língua portuguesa. Como resultado, muitas universidades estão a mudar o currículo tradicional de línguas para incluir negócios, gestão, jornalismo, direitos, etc., a fim de expandir os horizontes dos alunos e dar-lhes mais oportunidades de emprego. Finalmente, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os autores deste livro por nos darem uma melhor compreensão do desenvolvimento e da situação atual do ensino da língua portuguesa na China. Acredito que, através do apoio do governo chinês, do governo de Macau, do governo português e dos governos de outros países de língua portuguesa, o ensino de português na China tornar-se cada vez completo e perfeito. Muito obrigado. Muito boa noite. Muito obrigado, professor
Francisco Song. Nós chegamos agora aqui a uma parte em que podemos ter algumas perguntas e respostas, mas antes disso, e como temos cerca de 100 participantes em todo o mundo, vamos tirar agora uma fotografia de grupo e podem todos ligar as suas câmaras, e depois disso teremos aqui ainda uma sessão de perguntas e respostas. Portanto, neste momento todos podem ligar as câmaras para tirarmos uma fotografia de grupo. Muito obrigado. Ok? Portanto, já fizemos aqui uma fotografia e então, mas como eu disse, temos ainda aqui um período que está aberto a perguntas e respostas. Portanto, neste momento, quem quiser fazer alguma pergunta, está à vontade de o fazer. Alguma pergunta? Não. Não sei se aí de Lisboa tem alguma pergunta para nós. Temos aqui connosco o Dr. Soxiufai. Não sei se ele gostará de fazer aqui alguma pergunta. Eu queria ter agradecido a ele. Nós gostávamos também de agradecer ao Dr. Soxiufai pelo seu contributo e apoio ao lançamento, ao apoio ao desenvolvimento do ensino da língua portuguesa em Macau e que contribuiu também para o desenvolvimento deste e outras obras na área do português. Só queria dizer parabéns a todos. Gostaria muito de ver o livro. E, mais uma vez, parabéns. E é isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Nós iremos distribuir os livros pelos participantes nesta reunião. Mas a professora Maria José Grosso quer dizer alguma coisa? Faz favor. Para todos. Está bem, então, faz favor. Pode dizer. Ok. Ora, eu queria, agora que consigo ver quase todos, portanto, porque antes não víamos ninguém. Claro, o professor Soxiufai esteve sempre muito presente no início, não sei se consigo, mas depois é com emoção que vejo muitos colegas e amigos. Queria ver, inclusive vejo que estão colegas e amigos, neste caso o Zé Manel Esteves de França. Olá, Zé Manel, portanto, de facto, meus queridos amigos, a professora já agora pela Europa, a professora Helena Carreira, aqueles que eu consigo ver, o Raul Pissarra, a Luísa Cerdeira, portanto, a todos, eu não consigo ver, a Ana de Souza de Itália, a todos aqueles que desculpem, aqueles que eu não consigo ver, do Brasil, Edleise, olá Edleise, a nossa querida colega Adora Gago, que também está em Portugal, o Carlos Gouveia, portanto, Paulo Serra, não sei se estou a ver, pronto, isto é Europa, também os dos Estados Unidos, o João Caixinha, olá João, e a todos agradecer muito a vossa presença, ao nosso querido colega Mário Pinharanda Nunes, que não consegue estar aqui conosco, porque de facto, como sabem, nós estamos em pandemia, portanto, por isso mesmo tivemos todos de ter a máscara, mas agradecer também ao Francisco Song, à Catarina Chu, que esteve desde o início, está ali o João, e a todos agradecer e continuar com o vosso, além do vosso apoio, principalmente ao João Casanova, que não via lá, João, portanto, com o vosso afeto, que de facto é nisto tudo o mais importante. Então, obrigada a todos, aqueles que eu não saudei, à Joana Marmelo, aqueles que eu não saudei particularmente é porque não conseguimos ver, é isso. Portanto, o Osvaldo Fakir de Moçambique, portanto, a todos estão aqui no nosso coração, aqui da DGIM também. Obrigada, então, a todos e adeus. Muito obrigado, professora Maria José Grosso. Eu agora perguntava
a Lisboa, ao Centro Científico e Cultural, se tem mais alguma intervenção a fazer. Não é? Ora bem, eu queria, antes de mais, queria felicitar o conjunto de colegas que estiveram aqui envolvidos no referencial de ensino de português. Uma palavra muito especial para a professora Maria José Grosso, de quem sou amiga há muitos anos e gosto muito. Uma palavra também para a professora Jiang Jing, que muito aprecio. Uma palavra para o professor Rui Martins, vice-reitor da Universidade de Macau, e para todos, enfim, que estiveram envolvidos neste projeto, a professora Carmen Amado Mendes, como coordenadora do projeto, e ainda para o Dr. Rui Dantas, e para a Casa Editorial do Centro Científico e Cultural de Macau, que vai apoiar um projeto de grande valor e com grandes possibilidades científicas. Queria apenas lançar-vos um desafio. Na sequência das palavras da professora Grosso, queria-vos dizer o seguinte: esta flor de que a professora falava tem que desabrochar, e tem que desabrochar em vários sentidos, porque é uma flor válida. Então, como desabrochar a flor em vários sentidos? A primeira proposta que eu fazia desde já é uma proposta editorial, ou seja, temos aqui um referencial muito importante em português. Eu propunha-vos agora uma edição bilingue chinês-português, não uma edição chinesa, reparem, uma edição bilingue chinês-português, para que este material possa ser comparado e utilizado pelos professores nas suas salas de aula, não apenas nas salas de aula de língua, mas também nas salas de aula de tradução. E por isso fica aqui este desafio, espero que aceitem e desejo-vos as maiores felicidades a todos e muitos mais projetos para o futuro. Obrigada. Obrigado. Professora Ana Alves. Não há mais questão nenhuma de Lisboa. Nesse sentido, então, eu gostava de... Estamos a chegar ao meio-dia em Portugal e aqui às 8 horas, que está precisamente dentro do nosso tempo. Gostava então de agradecer a todos e, sem mais, poderíamos dar por concluída essa sessão e vamos manter a colaboração entre nós para que novas obras surjam no futuro. Muito obrigado. Ok?